mas você já foi. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da aula gravada. Sejam bem-vindos aí a mais uma aulinha de documentos. Aula de número 3, tá? Aulinha de número 3. Porém, esqueci só de mostrar o calendário aqui, só para relembrar umas coisinhas para vocês. Eu esqueci, apertei, mas não foi aqui, tá? Então, só para relembrar. Estamos, né? Estamos hoje dia 10. Dia 14, galera, ó, próxima aula, primeira prova, hein? Então, não esqueçam, hein? Prova 1, segunda-feira, temos a primeira provinha de vocês. Então, valendo 100zão ali para vocês, tá? Primeira prova, 100zão. 100zão de nota. Quer? A prova? Ô, louco. Não. Só depois que a Jaqueline me contratar, daí eu consigo. A Jaqueline vai pagar bem, nós ali. Aí a gente consegue. O quê? Conseguiu? Beleza. Então, let's go. O conteúdo de hoje já apareceu na tela ali do spoiler, mas o que a gente vai ver hoje, então? Né? Continuar a estrutura de documentos, estruturando documentos online, né? A gente vai falar por que tem que estruturar o documento. Então, é uma aulinha bem tranquila hoje. Regras básicas da ABNT. É para organizar. Qual formulário? Ordenar. Não sei o que você está falando. Volta aqui, ó. Tá tudo fora de ordem. Eu não achei. Isso aí é o calendário. Parece assim, eu só acho que se está errado. Dois meses. 2 meses? 2 meses. Quantos módulos? 9. Estrutura de tópicos, tá? Vocês vão aprender a fazer essa estrutura aí. É bem legal essa estruturinha, vocês vão aprender a fazer hoje. Recurso de texto, uma ferramenta bem básica ali também, que eu vou mostrar para vocês como utilizar. Vamos aprender como criar colunas lá no documentos. Os atalhos importantes da aula de hoje. É basicamente isso, ó. Tranquilinho, daí a atividade de vocês, que é bem fácil também, que a gente vai montar hoje com vocês aí, tá? Então, vamos começar. Então, por que estruturar, né? Qual que é a importância de você utilizar alguns documentos e por que deve ter uma estrutura esse documento? Então, geralmente, o primeiro trabalho de vocês aí, né, é escolar, ok? Falo trabalho de entregar lá para a professora, tá? Não trabalho de remunerado ali que vocês estão buscando aí no mercado de trabalho. Então, o primeiro projeto, então, vamos falar assim, é um trabalho escolar ali que vocês realizam, vão apresentar, né? Então, por mais simples que pareça, todo trabalho, o professor exige que tenha uma estrutura. O que é uma estrutura? É uma forma organizada ali de você colocar no papel as suas ideias. Tá? Então, você não vai criar um trabalhinho ali de qualquer jeito, só digitar um monte de texto com qualquer fonte, qualquer letra, qualquer cor, né? Um oba-oba ali. Então, precisa ter uma estrutura para todo mundo seguir esse mesmo padrão. Senão ia ficar uma festa, né? Um ia mandar com uma letra tamanho 50, outro ia mandar com uma letra tamanho 2 ali. O professor ia ter que usar uma lupa para enxergar seu trabalho. Então, por isso que existe essa estrutura aí de documentos. Então, todos os trabalhos, contrato, né? Tudo aí que vocês vão trabalhar aí na vida, né? Tem empresas que têm as suas próprias estruturas, obviamente. Então, vocês têm que seguir. A empresa trabalha com a fonte, né? Fonte Verdana. E você quer usar a fonte Arial, não pode. Então, você tem que seguir as normas da empresa ali na hora de estruturar um documento, porque às vezes isso faz parte do manual de identidade da empresa, tá? Entendeu? Então, você estruturar um documento. Tem professores que são bem chatos, inclusive, né? Ela zera na hora. Eu já tive professor assim. Eu tive professor que olhava, né, com a régua. Ele olhava com a régua, assim, se não tivesse 3 centímetros, o parágrafo ali, ele olhava assim, não. Se eu colocasse 2 centímetros, ele, né, 2,5,
o professor já, pá, zero. Né? Eu lembro porque já fiz trabalho errado e tomei zero por causa disso, só para vocês terem ideia. Vai ter que refazer essa porcaria, né? Coisa, geralmente TCC ali, Mas é recuperação, Geralmente TCC, trabalhos mais elaborados, né? Tem que ser certinho a regra. E quais são essas regras que faculdade, alguns colégios usam? Ali é a regra ABNT, tá? Que é o quê? É a Associação Brasileira, né? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o órgão, né, responsável ali pela normalização técnica do país. Então, essas normas, elas são facultativas, claro, não é obrigatória, tá? Não é obrigatório, mas todo mundo usa. Né? Todo colégio, toda faculdade acaba utilizando. Alguns têm umas modificações, tipo a federal tem a regrinha dele, a PUC eu acho que tem uma regra um pouquinho diferente, mas mesmo assim segue o mesmo padrão ali, tipo fonte, né? Às vezes muda um pouquinho a capa, a folha de rosto, mas no geral é a mesma coisa, tá? Só para vocês entenderem. E o primeiro item obrigatório da regra BNT é a capa, tá? É o primeiro... O quê? Documento. Tá? O primeiro item obrigatório que vocês têm que criar é uma capa, tá? Porque todo trabalho tem uma capinha lá, né? Tipo esse aqui, ó. Nós temos uma capa aqui, ó. Não dá para vocês verem. A nossa capa não é regra BNT, né? Porque tem desenho aqui, tem um nomezão gigante aqui, obviamente que não segue o padrão da BNT, né? Isso foi criado... O quê? Ajuda a melhorar, você leva a petição de minutos. Sei lá o que é isso. Então, a gente vai aprender a fazer essa capa nas normas ABNT hoje, tá? Porém, antes da gente mostrar ali a capa, eu vou deixar a capa por último, como ela é a atividade, e vou mostrar estrutura de tópicos, recuo, colunas e atalhos ali, que é mais fácil. Tá? A capinha ela é um pouquinho chatinha de fazer, então eu vou mostrar, vou abrir um documento aqui para mostrar as outras partes e depois a gente volta para o início, que é a capinha ali. Só um minutinho, vou abrir um documento então, para mostrar a estrutura de tópicos para vocês. E o que é esse bicho, né? Estrutura aí. Professor, não tem, tipo, alguma coisa que, sei lá, perto ali, modelo... como que é? ABNT. Daí vai escrevendo, só vai montando? Não tem. Não no documento. Qual então? Tem sites que fazem isso para você. Tem que pagar. Tem que pagar, né? Aí eles colocam tudo a estruturinha. Tá? Vou começar, então, a ensinar vocês estrutura de tópicos, tá? Vocês estão vendo, sempre que precisar de documentos, pelo menos no meu aqui, já abre, tá? Caso o teu não abra, vou mostrar aqui, ó. Abre já aqui esse negocinho aqui, ó, estrutura de tópicos, tá? Então, os títulos que forem adicionados aos documentos aparecerão aqui e tem um resumo que você pode adicionar. O que é esse resumo ali? Né? É você colocar o resumo do que é do seu documento. Digamos que seja... Você esteja... Não é obrigatório. Ele ajuda. Então, resumo. Digamos que você está fazendo um trabalho de, sei lá, história. Aí você vai colocar ali um resuminho do que é seu trabalho. Então, basicamente isso. Isso aqui é só para você mesmo, tá? Isso aqui não vai ser impresso, não vai aparecer na impressora, nada. Então, isso aqui é só para você se guiar mesmo. E agora, essa estrutura de tópicos, que tem embaixo aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco, ela é uma outra forma de estruturar teu documento ali, né? Visualmente. Ou seja, ela detecta os títulos, tá? Eu vou mostrar como que detecta, para ajudar você a organizar teu documento ali e se achar mais fácil. Digamos que você tenha 100 páginas, 200 páginas, 300, 400, 500 páginas no seu documento. Vou até abrir um documento meu aqui, só para vocês entenderem. Eu tenho um documento grandinho aqui. Não tem nada relacionado à aula, mas é só para mostrar a estrutura ali, para vocês entenderem. Tem bastante folha. Daí depois eu ensino como que cria rapidinho. Então, olha, tem aqui um curso que eu estava montando. Tá? Aí tem aqui, ó, né, as vendas do piloto automático. Ele vai aparecer as estruturas de tópicos ali na esquerda, como vocês podem ver. Só carregar aqui. Olha lá, apareceu ali, né? Vocês estão vendo também a estrutura de tópicos aqui, tem um monte de coisa escrita, né? Tem um monte de títulos aqui. Aqui, ó, entendendo o marketing,
quais os principais nichos, como escolher o nicho, como saber se um nicho é realmente bom. Né? Isso aqui é coisa de marketing digital, tá? Bom dia. Ó, como fazer a sua primeira venda em menos de uma semana. Então, isso aqui são títulos que eu coloquei. E quando eu procuro aqui, né, eu quero saber um assunto específico, né, no meu índice aqui, ó, eu quero saber copy de acordo com os níveis da consciência. Ao invés de eu ficar rolando aqui na página, procurando, né, um por um, eu simplesmente venho aqui numa estrutura, né, digamos que tenha 50, 60 páginas aqui, procuro aqui, ó, eu quero saber, o que eu quero saber? É como criar uma super promessa. Tá aqui, ó, bum. Já leva lá para a minha página com esse título, ó, como criar uma super promessa. Então, ele fica muito mais fácil você se organizar quando é muita página, né? Você criar esses títulozinhos ali para aparecer aqui. E como que eles aparecem aqui? É bem simples, tá? Caso não esteja aparecendo para você essa estrutura de tópico, né? Caso esteja invisível, alguma coisa assim, você tem que clicar aqui em ver. E aqui, ó, mostrar estrutura de tópicos. Tem esse super atalho aí, que eu recomendo nem utilizar, porque é um super atalho mesmo. É um atalho gigante. Você tem que apertar Ctrl Alt A, Ctrl Alt H. Exatamente nessa sequência, senão não dá certo. Então, ó, vou apertar aqui, ó, Ctrl Alt A, Ctrl Alt H. Nossa Senhora, né? Então, Ctrl Alt A, Ctrl Alt H. Então, ele mostra e esconde ali. Então, é essa sequência mesmo, tá? Essa Ctrl Alt A, Ctrl Alt H. Tem que ser no tempo certinho, senão, se eu apertar muito rápido, não vai. E se eu apertar muito devagar, também não vai. Ctrl Alt A, Ctrl Alt H. Ó, não foi. Então, tem o time certinho. Ó. Ctrl Alt A, Ctrl Alt H. Ó, nem eu sei o time. Tão ruim que é esse atalho aí que inventaram. Aí, agora foi. Né? Tem um time certinho para você utilizar esse atalho aí. Mas qualquer coisa é só clicar aqui e ver, mostrar a estrutura. Pronto. Tá? Então, como que funcionam essas estruturas? Digamos que eu queira fazer, vou fazer um documento aqui sobre os 151 Pokémon. Claro que eu não vou colocar os 151 Pokémons, eu sei que tem bem mais Pokémons hoje em dia, mas na época que eu assistia só tinha 150. Hoje tem 1000, sei lá, que eu cansei de ver. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, digamos que eu queira fazer, né? Colocar aqui, tipo, um histórico, uma lista sobre cada Pokémon. Né? O primeiro, meu título vai ser, sei lá, né? Lista dos primeiros Pokémon. Aí, ó, né? Isso aqui vai ser meu título. Se eu colocar negrito, aumentar aqui, ó, ele não desceu nada, não veio para cá, né? Não tem como adicionar, arrastar, nem nada. Mas, para ele virar aqui, né, uma estrutura de tópico, basta você clicar nesse botão aqui, ó. Selecionar para vocês. Aqui ele está texto normal. Tem um botãozinho escrito texto normal. Você clica nele e muda ou para título 1, ou título 2, ou título 3. Muda o tamanho. Acho que esse é o título 1. Aí, já apareceu ali na minha estrutura de tópicos. Agora aqui eu posso depois diminuir o tamanho, se eu quiser. Ele continua ali. Se eu quiser remover, é só clicar aqui no ladinho. Beleza? Do negócio do trabalho. Eu já perdi quase. Tu estava vendo o vídeo dele lá que eu vi. Hein? Lista dos primeiros Pokémons existentes. Pronto. Né? Criei a lista minha primeira listinha. Tá? Daí aqui eu colocaria o título, escreveria a minha matéria ali. Aqui, né? Sei lá, colocaria meu trabalho. Aqui vou adicionar, descrever cada da fase inicial, da era, sei lá, da era dourada, sei lá. Nesse documento, vamos relatar a imagem, força, fraqueza, tudo. Tornar um mestre Pokémon. Digamos assim, tá? Fiz aqui minha primeira parte, minha primeira folha, beleza? E vocês viram que já apareceu no títulozinho aqui, ó. Tá? Então, daí eu teria que pegar, obviamente, cada folha e colocar sobre o Pokémon. Digamos que pulei de folha, né? Para pular de folha, você aperta Ctrl Enter.
né? Ele pula para a próxima folha. E eu vou colocar, né, o Pokémon 001. Nem sei qual que é o Pokémon 001. Vocês sabem qual que é o Pokémon 001? Deve ser o Squirtle. Vamos ver se é o Bulbasaur é o primeiro. Aí eu colocaria aqui, ó, né? Colocar. Aí começa a escrever. Vou colocar Bulbasaur, né? Número 001. Vou copiar da internet, meu Rapidex aqui, ó. Aí veio aqui de novo, né? Para ele virar estrutura de tópico, eu tenho que vir aqui em texto e mudar para título 1 ou título 2. Vou colocar título 1 mesmo. Ó, ele apareceu aqui, ó. Bulbasaur, número 001. Vou deixar no meio ali, né? Então tá aí o nosso primeiro Pokémon. Beleza? Então, daí você coloca a descrição dele, né? Colocar uma foto dele, né, se quiser. Você estrutura do jeito que você quiser aí. Uma fotinho, Bulbasaur. E coloca as descrições. Aqui não tem nada para colocar. Tem umas coisinhas. Deixa eu tentar pôr isso aqui. Vou ver se eu consigo copiar essa página, que é cheia de lero essa página. E está em inglês ainda. Tá? Tá ruim esse teclado. Todos os teclados. Daí, digamos, coloquei aqui. Aí. Né? Aí tem a ficha do Bulbasaur, tá ali o Bulbasaur. Então, daí eu coloco, sei lá, Pokémon 2. Eu acho que é o Bulbasaur também, 3, quer dizer, Bulbasaur, né? As evoluções agora, né? Então, eu vou colocar aqui, Bulbasaur, na outra página. E também faço a mesma coisa, venho aqui e mudo para título 1. Aí já tem aqui, ó, lista 1, número 1, número 2. E assim eu faria com os 150, obviamente que eu não vou colocar os 150 aqui, tá? Então, mas só para vocês entenderem rapidex aí. 1, 2, 3, põe. Então, a gente vai ter que fazer o trabalho colocando 150 Pokémons? Não, calma, fiquem tranquilos. Beleza? É. Vou colar aqui. Opa. Só veio isso agora? Meu Deus. Deixa eu pegar isso aqui só. Quero essa parte aqui. Você. Tá. Daí você coloca, vai colocando, né? Cada ficha específica ali de cada Pokémon. Só que não está copiando, porque o site é bem bugadinho ali. Vou colocar assim mesmo. Aí, digamos, foi lá, completou, né? Tua listinha. E eu falei, ó. Professor, qual que é a lógica disso aqui? Da estrutura? É. Então, é você achar mais fácil. Ó. Se você quer ir lá para o número 100, daí você só clica aqui. Não, é tipo, criar o quê? Como assim, criar o quê? Ou você só vai mostrar as normas da BNT? Não, isso não é da norma da BNT, isso aí. A norma da BNT a gente vai fazer daqui a pouquinho, vou deixar por último. Tá? Beleza? O que isso que você está falando? É a estrutura de tópicos. É para você fazer um menuzinho para você clicar mais rápido e achar o que você quiser mais rápido dentro do teu documento, entendeu? Então, isso aqui é mais para documento online, tá? Quando você tiver muita, sei lá, quer colocar, você vai estudar direito, né? Vai colocar todos os artigos ali no documento, né? Então, acho que até dá, tá vendo? Artigos, direito, doc. A gente consegue, deve ter um documento aqui, ó. Tem formato PDF e formato doc, acho que não vai ter, que é que é o formato doc. Só tem em formato PDF. Aqui, ó, o formato doc. Modelo antigo, essa periódica. Deixa eu ver o que é isso aqui. É um documento grandão aqui, só para vocês verem. Esse aqui já é gigante, né? Ó, esse aqui, ó, por exemplo, ó, tem um monte de página, né? Vamos usar esse aqui só para vocês entenderem melhor de novo, por exemplo. Então, vou copiar tudo isso aqui. Vou jogar lá no meu documento mesmo dos Pokémon aqui.
Tá? Vou colar isso aqui. Vou vir para cá. Aí. Professor, já mandou avisar que a conexão dela está caindo, ela não conseguiu responder. Ah, Você está falando aí. entendi. Beleza. Só tá entrando no WhatsApp. Tranquilo. Aí, o Ó, bagulho do WhatsApp. ó, digamos que, então, O 3 vai ser do aham, Zoom? do Zoom, Então, aí, ó. Aí eu consigo colocar, por exemplo, ó, vou colocar um título para o resumo, né? Ah, apesar que veio tudo aqui. Tá? A gente tem que dar um enterzinho. Resumo. Colocar um para introdução, ó. Então, eu preciso colocar um para introdução, um para o desenvolvimento. Assim vocês entendem melhor, né? Então, introdução, desenvolvimento. Para cada tópico, né? Você vai criando um título, um subtítulo aqui, uma estrutura. Daí você consegue depois acessar mais rápido. Idiomas, processos, cadastro dos autores. Ou você pode utilizar um atalho também, né? Que é o Ctrl Alt 2 ou Ctrl Alt 1 até o Ctrl Alt 6. Ó. É mais fácil com o atalho também. Você seleciona tudo e dá o atalho. Às vezes você tem um... Aí foi. Ctrl Alt 2. Aí. Ctrl Alt 2. Às vezes ele não pega do primeiro. Ctrl Alt 2. Ctrl Alt 2. Ó. Então, conclusão. Citações aqui. Olha só. Né? Agora vocês vão entender. Então, o que eu estou fazendo? Estou estruturando meu documento para achar mais fácil esses números depois. Ó. Simplesmente assim. Né? Considerações finais. Pronto. 11. Periodicidade. Arquivamento. Plágio. Aqui. É só ir colocando, né? Copyright. Tá aqui. Posso colocar no agradecimentos? No módulo, sei lá, qual estava fazendo um robô. Robótica? Você já fez robótica? Eu? É? Eu não, mas a Sofia e a Nath estavam compartilhando. Não, acho que ela só estava vendo, não contando. Ah, tá. Estou fazendo com o Thiago. É? Robô com o Thiago, lá. Isso? Você tá falando? Sei lá, elas gravaram um robô que É. É o Thiago que fez. Mas vamos fazer? Vocês vão. Mais para frente, né? É quase um dos últimos módulos robótica. Ah, Mas aí... ele pode levar o robô embora? Não. E se a gente fizer? Como assim fizer? Mas vamos fazer. Vocês vão fazer? Aqui ele vai embora, Não pode, só tem um. ué. Vai desmontar e não vai embora. É. Vocês montam do zero isso. Cada um monta uma vez? Acho que tem uns 2 ou 3 ali para montar. Tem umas caixinhas assim, cheias de peça que daí vocês vão montando. Né? Mas eu vou passar. Olha, então, basicamente isso aqui é a estrutura de tópicos. Né? Bem tranquilo. Então, daí a estrutura de tópicos é esse aqui. E vou mostrar agora a recuo de texto. Tá? Aproveitar que tem esse textão gigante aqui. Vamos pegar a introdução dele aqui. Ó. Introdução. O que é o recuo de texto? Né? O recuo de texto, né? Ele também está ligado à formatação. Tá? Ele é a distância do parágrafo em relação à margem esquerda. Ou seja, é tipo dar um parágrafozinho dentro da margem ali. Então, a gente pode o quê? Aumentar o recuo, né? Ou diminuir. Então, para aumentar e diminuir o recuo, é esse botãozinho aqui. Ó. Deixa eu só deletar esse aqui. Vou colocar em vermelho aí para vocês darem uma olhadinha. Aqui, ó. Recuo de texto. Esses dois caras, onde tem uma setinha aqui, né? Esse aqui e esse aqui. Então, se eu clicar ali, ó. Olha, ele avança, né? Todo o meu texto. Ele avança o parágrafo inteiro, tá?
e se eu voltar, ele recua. Basicamente é isso. Tá? Então, às vezes, você quer deixar o textinho, né, aqui no cantinho. Né, um texto pequeno, alguma coisa ali nesse cantinho. Então, você utiliza esse recurso de texto para isso, para levar teu parágrafo para lá. Você pode levar tanto até ficar uma palavra por linha. Ó. Eu recuei tanto ali, aí fica uma palavra por linha ali. Só para vocês entenderem ali. Então, esse aqui é o recurso de texto. Tá? E para dar parágrafo, né, que é um espaçamento, você não dá com espaço assim. Ó. Você aperta simplesmente a tecla Tab, que é uma setinha indo e voltando do teclado, do lado do Q, lá, do lado esquerdo do Q, e ó, ele dá o espaçamento ali necessário. Tá? Então, ó, se eu quiser dar parágrafos no meu texto, eu venho na primeira linha e aperto esse Tabzinho, ele dá esses parágrafos ali. Beleza? Tem outras formatações, né? Tem espaçamento, mas depois a gente vai ver com mais calma esses espaçamentos também. Você pode colocar, né, um pouquinho mais espaçado o texto. Não se preocupem com isso agora, não. Beleza? Isso é só para deixar o texto mais bonito ali, estruturado. Né? Tem a formatação, deixar ele justificadinho também. Ó. Agora, nosso documento começa, né, a criar um pouquinho mais de corpo, mais de vida ali. Então, e dentro também, né, para a aula de hoje, você também pode utilizar o quê? Colunas. O que é colunas? É igual um jornal, revista, artigos lá, né? Separar, né, numa mesma página, né, várias coluninhas ali, colocar vários textos diferentes. Por exemplo, colocar bem lá embaixo, lá. Digamos que eu queira falar de 2 assuntos na mesma página. Tá? Vou colocar aqui uma página nova. De um lado eu quero colocar, sei lá, pode ser. Tipo, vamos pegar aqui exemplo da Copa. Falando em Copa, né, galera? Deixa eu só lembrar vocês. Eu acho que tem um dia aqui, deixa eu ver uma coisa, só para confirmar com vocês. Não, mas eu quero ver o dia dos jogos. Jogo do Brasil. Isso vai interferir vocês aqui. Nós temos um jogo dia 24 na quinta, mas não interfere vocês. Não tem nenhum jogo que vai interferir a gente aqui, tá? Quer? Mas é às 4 da tarde. Tá? Só a turma da tarde daí que não vai ter aula. Vai ter. Inclusive, quem quiser vir participar, assistir o jogo aqui, está convidado, tá? Vai ter uma festinha aí, quinta-feira, dia 24 aí, tá? 4 horas, é o último horário do jogo. Tem que vir antes, né? Tem que chegar um pouquinho antes. Tá? Às 3h30, 3 horas ali. Tem o pré-aquecimento ali da Copa. Né? Fazer um pré-Copa ali. Tá. Então, digamos aqui, ó. O Brasil vai jogar contra a Sérvia. Aproveitar esse engate aí. Então, digamos que eu queira colocar aqui, ó, uma coluna sobre o Brasil e uma coluna sobre a Sérvia na mesma página. Então, o que eu faço? Né? Digamos que eu coloco um texto sobre o Brasil aqui. Aí, vou escrever um texto aqui, Brasil, né? Ou vou colocar a escalação do Brasil, né? Deixa eu ver se aparece aqui para serve escalações. Não está publicada nada ainda. Eu sei que já saiu a escalação do Brasil, mas vou colocar aqui um texto sobre o Brasil. Texto sobre o Brasil. Depois a gente coloca um texto qualquer sobre a Sérvia. Digamos que eu tenho esse texto aqui, ó. Vou colocar esse texto qualquer aqui. E queira colocar um texto do lado, né, para fazer um comparativo com a Sérvia. Vou colocar texto sobre a Sérvia. Vou pegar do mesmo site, inclusive. Aí já fica meio padrãozinho. Blá, 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 blá. Aqui, né, eu estou colocando simplesmente embaixo, mas digamos que eu queira colocar do lado, tá? Como que eu faria?
Então, tem uma página, tem uma ferramentinha aqui, né? Aqui, formatar, ó. Você seleciona o textinho. Vem aqui em formatar, colunas. Aí você pode colocar em uma, né, normal, 2 colunas até 3 colunas, no caso só. Tá? No caso aqui, só do Brasil e Sérvia, eu vou colocar 2 colunas. Tá? Ele não vai, ó, já separou para mim, ó. Brasil de um lado, Sérvia do outro. Então, eu posso, né, deixar aqui esse aqui negrito, aumentar aqui, ó, 14 aqui, deixar igual aqui, né, também. 14. Então, ó, fica um texto só sobre o Brasil aqui e outro texto só sobre a Sérvia ali. Se eu quiser separar por linha, tem também. Eu venho aqui em formatar colunas, mais opções, e coloco aqui uma linha divisória. Né? E aplica ali. Ó. Então, isso aqui é a utilização da coluna. Né? Então, você pode utilizá-la da maneira que você achar melhor. Né? Nem essa é uma ideia ali, tipo, separar, né? Fazer um versus o outro, fazer uma comparação, né? Um comparativo, ou utilizar para fazer classificado, né? Coloca várias coisinhas, tipo classificado aqui, classificado ali, embaixo. Então, essa coluna ali você pode utilizar da maneira que você, né, conver ali. Beleza? Só para vocês saberem da existência mesmo. Você pode colocar um título aqui, ó, comparação Brasil e Sérvia. E pode unir todas as ferramentas. Pode colocar, por exemplo, uma estrutura de tópico, né? Título 1. Vai aparecer aqui. Digamos, estou lá, quero achar a comparação, clico aqui, bum, cai já na comparação Brasil e Sérvia aqui. Vou apagar esse aqui. Aí você tem essa... Aí, fica certinho, você pode colocar isso aqui no meio também, né? Organizar bonitinho dessa forma aí. Só para vocês entenderem. Então, essa é a parte de colunas, tá? Recuo de textos e colunas. Então, de atalhos importantes, que nem eu falei na aula de hoje, é praticamente utilizar atalho da estrutura de tópicos, que é o quê? O Ctrl Alt 1 do teclado numérico, que é o teclado da direita ali. Então, você pode usar Ctrl Alt 1, Ctrl Alt 2, Ctrl Alt 3, Ctrl Alt 4, Ctrl Alt 5 ou Ctrl Alt 6, tá? São esses atalhozinhos aí. Vou deixar Ctrl Alt 1 de volta aqui. Para aumento de recuo, tá? Você tem o Ctrl colchetes, tá? Ou Ctrl vírgula. Vírgula não, acento agudo. Você faz recuo, ok? Aplicar estilo de texto, como eu falei, do Ctrl Alt 0 até o Ctrl Alt 6. Tirar o estilo, né? De texto é Ctrl Alt 0. Então, Ctrl Alt 0, você desabilita o estilo que está. Deixa tudo normalzinho. E tem o Ctrl Alt A, Ctrl Alt H, que é o atalho que vê e desvê ali a estrutura de tópicos, que eu falei que nem vale a pena decorar, porque é um atalho muito grande. Né? Então, realmente, você tem que apertar primeiro Ctrl Alt A, depois Ctrl Alt H, e no tempo certo, na medida certa, senão ele não habilita. Beleza? Agora, né, a atividade é o seguinte, né, bem simples mesmo. É a capinha na norma BNT ali. Então, a partir de agora, tá, vocês vão colocar todos os trabalhos no mesmo documento. Ok? Vocês vão criar um documento só, que é o de hoje, vamos colocar depois, a partir daqui, todos os trabalhos sempre nesse mesmo documento. Que nem eu coloquei aqui, ó. Né? Aqui tá vários, né? Depois a gente vai trabalhar a estrutura de tópicos, né, desses documentos e tudo mais. Mas, para ter o trabalho, tem que ter uma capa. E eu vou ensinar vocês a fazer a capa nas normas ABNT. Beleza? Então, eu estou com ela aqui. A gente vai fazer ela do zero. Eu coloquei um modelinho para a galera de casa ali, que tiver no celular, se embananar para fazer no computador. Tem o modelo dela aqui, ó. Modelo capa ABNT, que a gente vai utilizar. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem do zero também, caso um dia precise não ficar usando o modelo. Tá? Vocês podem usar o modelo, obviamente, também, mas para fins, né? A gente vai fazer uma do zero ali. Vou criar, então, aqui um arquivo novo. Documento. Ensinar todos os macetinhos ali.
A primeira coisa, né, que você coloca na capa, né, é o nome da instituição. No caso aqui, eu vou colocar a CEDASP, né? Aí, tipo, vou fazer trabalho para o meu colégio, você vai colocar o nome do teu colégio lá. Estuda no, sei lá, Leôncio Correia, Loureiro Fernandes, sei lá, Dona Branca. Tem um monte de colégios aí existentes por aí, né? Então, você coloca primeiro o nome da sua instituição no meio, né? Em negrito. Negrito. E sempre com a fonte 12. Então, aumenta o tamanho da fonte para 12 aqui, ó. Ou Ctrl Shift mais. Tá? E aumenta o tamanho da fonte ali. Aumentando outra coisa. Ctrl Shift ponto, na verdade. Beleza. Então, coloquei aqui, né? Lembrando, normas ABNT, você só trabalha ou com a fonte Arial ou Times New Roman. Tá? Não utiliza outro tipo de fonte. Sempre em caixa alta aqui, tá? Então, coloca o nome da instituição em caixa alta. Aí você vai pular 3 linhas, ok? Então, 1, 2, 3 vezes o Enter. E no quarto Enter, você vai colocar o nome de vocês, tá? Não o meu nome, o nome de vocês. Também. E esse aqui não é... Nowakovski. Sobrenome. Polonês. Mas o nome... Quem tem um sobrenome bem difícil nessa turma? A Gabi mesmo, né? O que é Organek? Não, é Organek, né? É o que Organek? Alemão? Polonês, né? Mas a Jaque tem um sobrenome bem doido também? Não. É Jaqueline. Não, dela é Jaqueline Correia. Não é dessa turma. Dali Soares, vem aqui. Tá? Agora, o pulo gato aqui, né? Vocês têm que prestar atenção, é que vocês vão colocar o título do trabalho de vocês. Mas ele tem que ser mais ou menos tipo no meio da página. Como que eu sei quando que é o meio da página? Tá? Você vai ter que pular cerca de, se não me engano, 14 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 linhas e na 14 você escreve. Então, você vai clicar entre 13 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você escreve o título do seu trabalho. Então, é um trabalho de história? Vai colocar trabalho de história, blá, 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 né? Ou o título e subtítulo embaixo. No caso aqui, eu vou colocar o quê? Portfólio de processadores de texto. Eu sei que está pequeno aí, galera, mas eu já aumento. Aí isso é em negrito também, tá? Ok. Agora vem a partezinha mais difícil aí para vocês. Tá? Não dá para fazer no celular, se eu não me engano. Vocês vão pular o quê? 1, 2, 3, 4 linhas e na quinta vocês vão escrever. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. A partir daqui começa a escrever. Então, escreve o quê? Escreve aqui. Aí é texto corrido. Trabalho, né? Apresentado a disciplina de processadores de texto, período da manhã da escola CEDASP, ponto, né? Aí pula uma linha, professor, pode colocar só com o professor Cris ali, não tem problema. Ele não fica aqui, tá? Deixa eu aumentar agora para vocês, tá? Vou aumentar aqui, ó, então, ó, o nome, o título do trabalho aqui e a apresentação. Só que essa apresentação ela tem que estar recuada exatamente 7 centímetros do parágrafo. Como que faz esse recuo? Tá? Por isso que eu falei que no celular não tem, se eu não me engano. A não ser que tenha esse botão, eu não lembro, tem que ver. Tá? Então, como que é recuo 7 centímetros? Aqui nas réguas, tá? Tem um botãozinho chamado aqui, ó. Recuo à esquerda, né? Então, vocês têm que ficar bem
nesse triângulozinho de ponta-cabeça azul aqui, ó. Opa. Esqueça de desabilitar essa line. Aqui. E joga lá para o 7. Pode ver que ele levou todo o texto lá para o 7. Né? Não, esse é sem negrito. E você coloca como texto justificado. Daí, né? Você pode clicar aqui em justificar. Vou colocar... Ué, o que foi? À esquerda. Faltou, tem que levar o outro também. Vou colocar esse aqui. 7 lá também. Só tinha 7. Beleza. Aí eu vou arrumar os erros que estão aqui. Pronto. Ó, ele vai ficar dessa maneira aí. Basicamente isso, tá? Aí no final da folha, mas você pode fazer isso depois, ó. Colocar no final da folha depois. Você escreve o quê? Curitiba aqui, né? Tudo em maiúsculo. Não é negrito, embaixo 2022. E você leva isso aqui lá para o final da folha. Até quase ir para a próxima folha. Quando passar, você volta uma, volta duas, e coloca isso aqui no meio. Esse aqui quebrou, e esse aqui no meio também. Vai ficar dessa maneira aí. Então, basicamente, essa é uma capa da BNT. Né? Não tem muito segredo ali. Aí vocês vão fazer essa capinha. Tá? Enviar essa atividade, enviar essa capa ali. E eu falei, pessoal do celular, pode utilizar ali o modelinho que eu mandei. Aí cria uma cópia, tá? E só modifica para o nome de vocês, obviamente. E o que vocês vão, para que vocês vão usar essa capa? Como eu falei, nas próximas folhas aqui, ó, né? A gente vai criar um sumário depois, mas é aqui que vocês vão colocar as atividades de vocês. Então vai ter a capa e toda atividade que vocês fizerem na sala, vocês colocam nesse documento aqui. Então vou colocar aqui trabalhos do Cris. Você coloca trabalhos da Gabi, trabalhos da Letícia ali. Então, vocês começam... Todos os trabalhos que vocês vão fazer do documento vai ser jogado aqui. Portfólio, currículo, né? Vão ficar todos aqui. Daí a gente vai criar as estruturas de tópico. Daí sempre quando eu clicar ali, vocês vão ter acesso aos trabalhos de vocês, mais rápido. Beleza? Então, é uma atividade bem tranquila de hoje. Lembrando, segunda-feira é a prova, tá? Então, a gente vai ter uma aulinha depois da prova. Mas a aula de segunda-feira é bem tranquilinha também. A gente vai falar sobre compartilhamento de nuvem ali, bem de boas, tá? Pessoal de casa, qualquer dúvida, mandem mensagem aí. Eu desligo aí, pessoal da gravada, é só fazer a atividade e entregar lá no Avalon. Da mesma forma que entregou as outras atividades. Compartilhar, muda para qualquer pessoa com o link, copia o link e manda lá no Avalon. Beleza? Amanda, Léo, Letícia, quer dizer, Thalita, qualquer coisinha é só gritar aí.